Eu vou te entregar a melhor análise do primeiro capítulo da parte 9 de Jojo. O novo capítulo de Jojo Lands foi sensacional. Essa parte tem tudo pra ser uma das melhores de Jojo. Tivemos novos stands, novos personagens e um novo Jojo que provavelmente é o mais diferente de todos. Algo que certamente vamos comentar nesse vídeo muito em breve. Porque nesse vídeo nós vamos analisar a fundo tudo o que esse novo capítulo de Jojo nos ofereceu. De cara, como todos os protagonistas de Jojo, nós podemos perceber como Jodio Joestar é extremamente protetor. Isso fica evidente nas primeiras páginas, quando ele percebe que seu irmão transgênero está sendo assediado pelo policial. Até aquele momento, Jodio estava completamente alheio à situação, mesmo que já desse pra perceber de cara que era uma abordagem bem suspeita. Enquanto isso, ele continuava cagando e andando. Mas quando sua irmã está em perigo, ele sai do carro com todo o ódio na face, pronto pra atacar qualquer um que apareça pela frente. Tanto é que o outro policial tentou impedi-lo, e com isso, ele acabou sendo atacado pelo November Rain, o stand de Jodio. Aliás, esse stand é uma coisa extremamente interessante. A sua estética é extremamente atípica. Acho que é o stand do protagonista com as características menos humanoides que já apareceram. Há bastante tempo que o Araki vem deixando os stands dos protagonistas cada vez menos físicos e prezando pela versatilidade nas habilidades dos stands, mas ele nunca tinha chegado tão longe, já que o November Rain provavelmente é o stand mais fisicamente fraco da história dos protagonistas de Jojo, o que só aumenta ainda mais a vontade de ler os próximos capítulos para vermos como Araki vai transformar esse stand em um dos mais poderosos da obra. Esse stand assusta só pela estética, mas as suas habilidades também são extremamente perigosas. Não dá para saber com precisão de detalhes o que esse stand faz, mas pelo que vimos, ele pode invocar gotas d'água que atacam sua vítima com uma força incontrolável, como se fosse uma chuva pesada. Tanto é que os dois policiais foram pro chão antes mesmo de conseguirem pensar em tentar entender o que estava acontecendo. Aliás, agora nós até entramos em um ponto interessante. Se formos analisar todos os fatores, existem fortes indícios que Jodio é nada mais nada menos que a contraparte de Giorno Giovanna. Mas diferente de Giorno, que tem uma grande aversão ao consumo de drogas, principalmente para menores de idade, Jodio está envolvido em uma espécie de tráfico mais sutil, o que é um paradoxo interessante de se pensar. Nós também conhecemos dois Joe Bros, a irmã transgênero de Jodio, Dragona Joestar, e Paco Lovelands, um parceiro dos dois. A relação com Paco aparentemente não é das melhores. Na verdade, Jodio o despreza completamente, o que pode nos levar a dois caminhos. Ou essa relação caótica vai ser um problema na grande missão que eles recebem, ou essa missão servirá justamente para aproximá-los. Algo próximo ao que tivemos com Abakio e Giorno, que nunca se deram bem verdadeiramente, mas conseguiram trabalhar juntos quando necessário. De qualquer forma, sabemos que vai ser muito bom. Paco apresenta ser uma pessoa um tanto quanto suspeita. Parece que a qualquer momento ele vai matar ou atacar alguém que não deveria. Então, com certeza, independente do caminho que o Araki quiser que o personagem tenha, vai ser extremamente interessante de se acompanhar ao longo dos capítulos. Paco possui um stand igualmente interessante. Sua habilidade consiste em permitir que seu corpo controle seus músculos perfeitamente, o que provavelmente foi a causa da mudança da sua aparência, já que é dito pelo próprio Jodio que há 2 anos atrás ele era bem gordo. Mas mesmo sendo uma habilidade interessante, ela está rigorosamente limitada ao seu corpo. Então eu não faço a menor ideia de como ele vai usar isso ao seu favor nas batalhas mais complicadas. Dragona, a irmã de Jodio, possui uma personalidade muito agradável. E em vez de Jodio protegendo ela a todos os momentos, eles compartilham um afeto muito grande, que permite que eles dois se protejam na maioria das ocasiões. Ela possui um stand chamado Smooth Operator. Até então, esse stand se mostrou capaz de modelar todos os objetos que ela toca, sendo capaz de trocar a placa do carro e alterar a posição dos olhos de um policial. Ele se manifesta como 4 robôs que alteram os objetos tocados. Muitos estão teorizando e chutando que ela é a contraparte de Guido Mista, um dos personagens mais próximos ao Giorno Giovanna na parte 5, já que ambos manifestam os stands como pequenas criaturinhas que agem ao seu favor. E da mesma forma que Jodio é paradoxal em relação à sua contraparte por conta da venda de drogas, Dragona seria paradoxal em relação a Mista, já que seu stand se manifesta especificamente como 4 robozinhos, o que seria o pior pesadelo do Mista. Pra quem não lembra, Mista tem tetrafobia, o medo do número 4. Todos eles trabalham para uma mulher, a dona da loja de fachada em que Dragona trabalha, Mary May. Ela é uma mulher estranhamente gigante e tem uma cara bem assustadora até. Mas não só isso, não tem nada que nos faça pensar que ela seja uma pessoa ruim, mas de todos os personagens até agora, ela com certeza foi a mais suspeita. Mas afinal, por que Jodio é a contraparte de Giorno? Ambos possuem algo em comum, que até então nenhum Joestar teve, a ambição. A todo momento, Jodio fala sobre ele ser um garoto que se tornou milionário
milionário numa ilha subtropical. Eu acho que ele falou isso pelo menos umas 4 vezes ao longo do capítulo. Da mesma forma que Giorno Giovanna dizia Kono Giorno Giovanna, mio ayume garo. Ou em português, meu nome é Giorno Giovanna e eu tenho um sonho. Me diga, qual outro Jojo teve uma motivação desse tipo? Jonathan só estava preocupado em deter Jill, mas isso nem sequer fazia parte dos seus planos. Foi uma eventualidade que surgiu. O mesmo se encaixa em Joseph com relação aos Homens do Pilar. Jotaro tinha a motivação de derrotar Jill para salvar sua mãe, mas nada disso estava relacionado aos seus planos de vida. E o mesmo vale para todos os protagonistas até Giorno. Ambos têm uma missão que não é nada altruísta. Esse objetivo corresponde apenas aos interesses deles próprios. Outra coisa que torna Jodio muito diferente dos protagonistas de Jojo é que ele não é altruísta, bondoso ou qualquer coisa do tipo. Ele é extremamente egoísta. Até então ele não demonstrou nenhum tipo de preocupação com qualquer pessoa que esteja fora do seu círculo familiar. Talvez isso represente que o personagem vai ter uma evolução, mas pelo que o primeiro capítulo mostrou, a ideia de que ele precisa ser milionário faz parte do que ele considera como mecanismo. Outra coisa que nós vamos falar agora, algo que nos faz pensar que ele é a contraparte do Giorno, é que ambos acreditam em uma lei invisível e intangível que todos os indivíduos estão sujeitos. Para Giorno, o destino. Para Jodio, o mecanismo. Jodio encara o mecanismo como algo atrelado à confiança. O mecanismo dita como as coisas funcionam. Ele simplifica isso se comparando a outro jovem. Esse jovem em questão tinha uma vida relativamente boa. Pais ricos, tirava notas boas e era alto. Mas mesmo assim, ninguém se importava com ele. Ele sofria bullying, apanhava todos os dias na escola e provavelmente ninguém ajudava a mãe dele a chegar no ponto de ônibus, como faziam com a mãe do próprio Jodio. Tudo isso por causa do mecanismo. O mecanismo ditava a vida das pessoas sem que elas percebessem, mas ele percebia e sabia agir de acordo com essa lei. Tanto a forma de enxergar a vida, como os planos para a vida, como a forma de enxergar a construção não intangível da vida, Jodio e Giorno são extremamente parecidos. Prosseguindo com a análise do capítulo, Paco, Dragona e Jodio são convocados para uma missão. Eles têm que roubar um diamante avaliado em 6 milhões de dólares, e eles dividiram 2% do valor entre os 4 integrantes do furto. Esse diamante pertence a um japonês que está visitando a ilha, um homem que tem uma casa lá, um homem extremamente rico. Se fôssemos especular, talvez esse homem seja Joseph Joestar, que é o avô do próprio Jodio, mas ele teria que ter uns 100 anos de idade por aí, o que não seria algo tão absurdo, mas não consigo imaginar que tem um homem de 100 anos de idade viajando de avião de um país ao outro como se fosse rotina. Muitos estão dizendo que quem é esse velho é o protagonista da parte 8, Josuke Higashikata, mas a parte 9 mencionou Covid, uma coisa que trouxe medo pra gente recentemente, e como a parte 8 se passa em 2011, eu acredito que a parte 9 se passe no máximo 10 anos acima disso. Então, Jojo Lands se passa nos dias atuais, e o Josuke era muito jovem. Em 10 anos ele não virou um velho milionário, aliás, nem velho ele virou. Então provavelmente o homem pode ser Norisuke Higashikata, o patriarca da família Higashikata, que teve um papel importante na parte anterior, Jojolion, mas infelizmente é algo que só vamos descobrir no lançamento do próximo capítulo. Aliás, o que eu comentei sobre a personalidade mais única de Jodio também tem muito a ver com esse plano. Ele não se importa com os métodos para ficar rico, ele simplesmente deseja estar no topo e fará qualquer coisa, mesmo que prejudique outras pessoas para conseguir isso. Talvez nós tenhamos um Jojo que chegue muito perto de ser um anti-herói, algo que também se aproxima muito da sua contraparte, Giorno Giovanna. Aliás, contraparte não, suposta contraparte. Já queria te avisar que estamos em clima de Jojo Lands na Aqui Camisa Bizarra. A gente tem camisas, pôsteres e muito mais de Jojo Lands e do nosso novo protagonista. Olha essa camisa que incrível. Essa caneca de Jojo Lands tá muito louca. Para adquirir, é só clicar no link da descrição e no comentário fixado. Você vai ter os melhores produtos da parte 9 de Jojo em suas mãos. A última surpresa que temos no final do primeiro capítulo é quando descobrimos quem é o quarto integrante no time para roubar o diamante. No caso, o mesmo aluno que havia comprado drogas com Jodio na escola. Ele aparentemente é um completo bobalhão, não passa confiança nenhuma. Na verdade, tem muita cara de quem vai fazer cagada e vai estragar tudo, mas ele é enviado de Mary May. Então, provavelmente existe algum segredo desse personagem. Nós teorizamos que ou ele vai se revelar algum antagonista secundário ao longo de Jojo Lands, ou ele na verdade tem algum stand incrível e é um personagem que vai se revelar muito mais complexo e denso do que a gente imagina. Ou talvez ele seja uma espécie de Koichi, já que o personagem por conta própria não demonstra grande coisa. Talvez ele acabe recebendo um stand e com isso vai evoluindo. Eu acho que seria algo muito bom pra ele, já que até agora só me dá raiva olhar pra aquela cara imunda dele. Uma coisa interessante de se analisar é que a capa inicial é uma prévia do que vai acontecer no próximo capítulo. Sim, aquela capa que está colorida. E foi uma das primeiras imagens de Jojo Lands que vazaram. Isso lá no mês passado, só que vazou em preto e branco. Dessa
Dessa vez a gente tem ela em cores. Aparentemente o que vai acontecer é muito bombástico. Vai ser uma coisa sem precedentes e que vai mudar a vida de todos os protagonistas de uma forma muito louca. Ele próprio descreve que o que vai acontecer a partir de agora é algo muito louco e que 4 não era o suficiente para poder cumprir essa missão. Na verdade, não existia um número suficiente para conseguir cumprir aquilo. Mas sabe o que é suficiente? Você deixar o like, comentar e clicar em um dos vídeos que tá aparecendo na tela. Eu agradeço a vocês por estarem comigo até aqui. Vocês são massa e não fumem maconha.